pedir para você abrir a sua Bíblia então comigo, por favor, lá naquilo que o profeta Isaías escreveu, no capítulo 54, lá no versículo 2. Capítulo 54, versículo 2 de Isaías. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar comigo, a minha versão é NVI, a sua pode ser NVI um pouquinho diferente. Fala lá, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Ele está falando aquilo que é alargar, e além dos limites. Okay? Estenda bem as cortinas, estique as cortinas da sua tenda. E aqui eu acho que o Senhor aqui está usando o profeta para falar da pessoa do Espírito Santo. Ele fala, não impeças, não o impeça de fazer isso, não impeça. Estique suas cordas e firme as suas estacas. Estacas. Amém, gente? Você pode ler novamente aí em voz baixa, eu quero que você leia mesmo. Entenda que essa palavra é para o teu coração, que essa palavra é para a sua mente, essa palavra é uma verdade para a sua vida nessa manhã. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas e firme suas estacas. Amém? Se você for ler um pouco esse contexto, você vai ver que essa palavra uma palavra de encorajamento de Deus para Israel. Israel, ele ia passar por um período de 70 anos de cativeiro. Israel ia passar por um período de atrofiamento, de limitação. O povo de Deus ia passar por uma fase ruim, onde um reino, que era o reino da Babilônia, ia dominar sobre o reino de Israel. Ou seja, eles agora seriam formatados por um outro governo, um outro reino. E eles não foram lá a passeio, eles não foram lá viajar e conhecer uma das 7 maravilhas do mundo na época, que era o jardim suspenso da Babilônia. Eles foram lá porque eles foram levados cativos e escravos para aquela nação. Então Deus, diante de um quadro onde aquele povo ia viver novamente uma vida limitada, preste atenção, uma vida onde eles teriam que aprender a viver novamente dentro de um formato, dentro de um quadrado. Deus está dizendo assim, olha, eu quero encorajar vocês a não permitir que dentro de vocês vivam uma vida limitada e formatada pelo mundo, por Babilônia. Então essa palavra é uma palavra profética, de encorajamento, de rompimento, de estabelecer novos limites na vida, na mente, no coração, na família, naquilo que eu vivo. Então Deus está dizendo assim, olha, estenda a tenda, não impeça aquilo que eu quero fazer, mesmo num contexto difícil. Deus quer que a gente comece a romper os limites. Aquela ideia, não posso fazer uma faculdade, eu não tenho condições de fazer uma faculdade, eu não tenho condições, eu não sei. Esse tipo de ideia e pensamento tem que cair. Tem que romper. Deus está dizendo, não impeça. É por isso que é importante, às vezes, a gente fechar a boca. Porque Deus está edificando, Deus está construindo algo, e a gente está impedindo com aquilo que sai da nossa própria boca. Então, Israel, e eu quero que você entenda que Deus queria tirar Israel do confinamento, romper o atrofiamento espiritual e mental. Porque, irmão, eu tenho conversado com pessoas, eu ouvido pessoas, eu vejo quanto
Infelizmente, há pessoas no nosso meio, e não só aqui na igreja local, mas no nosso meio como igreja na terra, pessoas que estão atrofiadas, elas estão estagnadas, elas estão ressequidas. Lembra quando Jesus entrou numa sinagoga no sábado e chamou o camarada com a mãozinha ressequida e falou: vem aqui para o meio, sai daí, vem aqui para o meio. Aí Jesus falou assim: estica esse teu braço aí. O cara pá, rompeu, desatrofiou, liberou. Então é isso que eu quero que você entenda, aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã: desfazer toda a doutrinação do diabo. Um tempo atrás eu contei aqui uma história, eu vou contar de novo nessa manhã, que é a história do elefante. Se você pegar qualquer Discovery Channel, Animal Planet, você pegar esse canal, você vai ver sobre a vida de um elefante. O elefante foi formatado e feito por Deus para ser um animal selvagem. O elefante, pela sua própria natureza, é um animal que ele quer andar, ele quer atravessar fronteiras. Eles migram de um lado para o outro, eles vão de uma extremidade a outra. Eles rompem, eles vão além, eles são selvagens, eles foram projetados para andar. Tanto é que a orelha dele serve como radiador, né? Quando ele abana, ele está resfriando sangue. É o radiador do elefante, tanto que ele anda. Mas eu falei aqui uma vez, um tempo atrás, sobre um livro que eu li do Craig, e ele fala que o elefante de circo, por exemplo, é diferente. Antigamente tinha elefante, né, nos circos, né? Naquele tempo que podia ter bicho no circo. E aí você, geralmente, quando eu lembro de alguns circos que eu fui, que o elefante ficava lá paradinho, com uma cordinha, preso num toquinho, e aquele elefante ficava assim, ó. Já viu que eles ficam assim? E aí lá no livro do Craig Hill ele fala o seguinte: que aquele elefante, na verdade, não foi projetado para ficar assim, paradinho, limitado, preso numa cordinha, segurado por um toquinho. Mas ele conta que, na verdade, aquele elefante, desde pequeno, quando ele foi pego na natureza, ele foi levado para um circo, e um domador, um doutrinador de elefante, pegou aquele elefantinho, amarrou ele numa corda e botou ele preso numa árvore. E com certeza, por ele não ter aquela natureza de ficar preso, com certeza, por ser um elefantinho, ele por vezes ele tentou o quê? Se soltar. Mas ele é pequeno, ele é fraco, ele é um elefantinho, um filhote. Mas ele tentava sair dali, mas aquela cordinha limitava ele. E aí ele passa 20 anos da vida dele presa numa cordinha, numa árvore, até então era uma árvore, agora ele já está preso num toquinho, mas aquilo foi tão bem formatado, aquilo foi tão bem condicionado dentro daquele elefante, que agora que ele é adulto, que ele tem 4 toneladas, que ele tem a força para matar um homem com uma só patada. Mas ele foi tão formatado, ele foi condicionado a uma limitação tão grande, que agora ele se contenta a viver naquele espaço, naquele limite, porque ele entendeu que tudo que ele tem é aquele pedacinho de corda. O lugar mais longe que ele vai é onde aquela cordinha permite ele ir. E talvez é isso que acontece com a gente de uma forma muito sutil. Mas eu quero te desafiar a você começar a gravar aquilo que você tem falado, para depois você ouvir. Porque a nossa fé, a palavra diz uma coisa, a nossa fé está falando uma coisa, mas a nossa boca está falando outra. Agora, obviamente que isso não é culpa sua nem minha, mas é que um dia o diabo pegou você lá na natureza de Deus. Pegou você lá, me pegou e te enfiou no caixote. E falou assim: aonde o máximo que você vai é aqui.
Você nunca vai ser um engenheiro. Você nunca vai ser um homem, um líder poderoso. Você nunca vai ser um pai poderoso. Você nunca vai ser uma mãe excelente. Por quê? Porque você, na verdade, tudo que você recebeu foi um pedacinho de corda. E você sabe que o diabo, eu vou falar disso ali na frente daqui a pouco, mas ele tem uma capacidade tão maligna de engano, que a gente passa a aceitar isso como uma realidade na nossa vida, por uma questão de formatação, por uma questão que algum dia aquilo estabeleceu um limite dentro da gente. Então eu quero compartilhar com você como Deus faz para quebrar isso em nós. E a primeira forma que Deus faz para quebrar isso em nós é levando a gente para um lugar chamado deserto. É um lugar chamado processo. A gente não entende processo, a gente não entende deserto, a gente não entende luta. Mas a luta é justamente para isso, é para romper grilhões. É para romper amarras. É para romper limitações. É isso que serve a luta. Se você entrar no meu... Eu não tenho mais nada, eu só tenho WhatsApp porque eu tenho que usar o WhatsApp. Eu não consigo aceitar a ideia de gastar 1 hora na internet de jeito nenhum. No meu WhatsApp vai ter a seguinte frase lá: tudo que me desafia, me transforma. Tudo que te desafia, tudo que te empurra contra a parede é para te transformar. É para romper o limite. É para dizer para você, você não é um elefantinho preso num pedaço de tuco. Você é um gigante em Deus. Amém? Essa parte você diz amém. Então, quando Deus leva o povo de Israel para o processo, para o deserto, e a gente olha esse momento de Israel somente como um momento de Deus levar o povo de um lugar para o outro, mas não tem nada a ver. O deserto, ele na verdade é um processo de desintoxicação. Israel viveu 400 anos dentro de um projeto de escravidão. Israel viveu 400 anos aprendendo a ser escravo, a ser limitado. Até aqui tu pode, quem manda aqui sou eu, faz do jeito que eu estou mandando, a hora de acordar, a hora de dormir, vai comer só isso, isso, aquilo. Foram 400 anos que passou de geração em geração. Então, antes de Deus ao povo numa terra espaçosa que manava leite e mel, Deus tinha que desintoxicar, quebrar o limite. Por quê? Porque a terra que Deus tinha era a terra de Israel. Deus tinha dado a Abraão, mas habitava muitos inimigos. Irmão, quem tem mente atrofiada ou uma formatação ainda de escravo, não consegue vencer na vida espiritual. É por isso que Jesus fala que é necessário vos nascer de novo. Então aquilo que Deus tinha ia depender mais daquilo que eles tinham dentro dele do que aquilo que Deus já tinha feito fora deles. Então Deus, preste atenção, leva o povo para o deserto. E ali acontece ali acontece o processo que um pastor muito querido, e ele escreveu um livro sobre isso, onde ele chama de a desegipciação. Ele chama o deserto de um lugar de desegipciar. Vamos repetir comigo? Deserto é um lugar de desegipciar. Aleluia. Já começa. É um lugar de desegipciação. E não era só uma desegipciação de pecado, mas era uma desegipciação de um conceito de alguém limitado, de alguém escravo. Você quer ver um exemplo disso? Quando Moisés sobe para o monte, você vai ver que ele fica lá 40 dias. Aí o povo, no meio daquele tempo, fala assim: olha, Arão, o servo de Deus morreu. Podemos ficar sem um Deus. Faça para nós um Deus.
Aí Arão, que estava perturbadão, não sei o que aconteceu com ele ali, ele falou, ok, vamos fazer, então recolha todo o ouro que tiver no acampamento, tudo que tiver no acampamento de metal precioso. E aí a Bíblia fala, eu não posso ler agora, mas está lá em Êxodo capítulo 19, você vai ver que ele, quando Moisés chega para falar com Arão, daquilo que estava acontecendo, ele fala, Arão, o que você fez? Ah, nós jogamos aqui esse ouro no fogo, e eis que surgiu um bezerro de ouro. Aquilo ali, irmão, é uma coisa profundíssima, porque eles podiam fazer um Deus como uma águia, eles podiam fazer um Deus de 10 cabeças, eles podiam fazer um Deus gigante, que nem Nabucodonosor fez uma estátua enorme, mas eles fizeram um boi. Por que boi? Porque o boi é o símbolo de servo, de escravo. Então, assim como eles imaginavam o coração deles, assim eles imaginavam o Deus que eles serviam. Isso é chamado de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É quando nós emparelhamos Deus dentro daquilo que nós achamos que Ele é, sendo que Ele não é isso. Quando a gente fala assim, eu creio, mas assim, eu acho que é impossível. A gente está trazendo Deus para a nossa realidade. E eles trouxeram naquele dia Deus à realidade deles. Então, às vezes, a nossa mente está tão atrofiada, espiritualmente está tão limitado, que a gente vai querer trazer Deus dentro da nossa caixinha. Nós vamos falar assim, não, Deus pode realmente me curar de uma gripe, mas, poxa, curar de câncer? Deus pode mandar um pão com mortadela, mas Deus me dá um carro. Então a gente começa a trazer Deus dentro da nossa cosmovisão. Outro exemplo é quando Israel chega diante num lugar chamado Cades Barné. Cades Barné ficava, na verdade, 2 dias da terra prometida a pé. E eles estavam acampados. Então Moisés chamou 12 príncipes para espiar a terra. Eles vão espiar a terra e voltam da terra, trazem um fruto daquela terra, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Ou seja, a terra realmente era aquilo que Deus havia falado que era. Mas aí eles falam assim, olha, mas tem muitos inimigos lá. E eles são gigantes. E aí eles começam a narrar e falam assim, olha, nós, perto daqueles homens, nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Eles vão falar assim, não, aqueles homens nos olharam como um gafanhoto, e é como Davi, quando o gigante olha para Davi e fala assim, você não passa de um cão, um cachorrinho. Davi falou, é? Espera aí. Rodou a funda dele, derrubou o gigante, cortou a cabeça. Porque o que os outros falam da gente, irmãos, isso não quer dizer nada. O problema é quando o que você fala de você mesmo. Porque o que limita você não é o que os outros falam de você. É o que você fala de você mesmo. E aqueles homens, nós somos gafanhotinhos. O que Deus teve que fazer? Então, peraí, vamos ter que esperar todo mundo morrer aqui para levantar uma geração que não nasceu na formatação do Egito. E todos que entraram na terra foram todos que nasceram no deserto, no processo. Isso quer dizer que Deus quer fazer você nascer do processo. E se a gente não entender o processo, a gente morre no processo e não herda o que Deus tem. Mas a forma como Deus quer quebrar é colocando a gente no processo. É a oportunidade que nós temos de nos levantar, de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais, de ser mais intenso e não ser relapso. E não ser conivente. Eu confesso, mês passado agora, eu fiquei muito assustado. O que eu fui fazer, irmão? Eu fui orar e jejuar muito. 13º, 14º dia, nem lembro. Rompeu. Foi.
Pensando o que, diabo? Tu vai querer agora me limitar? O mundo agora vai querer travar o que Deus tem na minha vida? Como diz os irmãos lá do Genivaldo, está amarrado. Está repreendido. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então diga para o teu irmão assim, irmão, se prepara porque você vai romper os seus limites. Deus vai tirar você lá do fundo e vai te colocar para governar. Amém. Amém, gente. Vocês creem nisso? Esse tempo está vindo para a tua vida. Esse tempo está vindo para a tua vida. Outra forma importante, eu não quero atrasar, é que Deus, Ele começa a substituir padrões de pensamento. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Você pode ler em casa, você vai ver lá o seguinte, que Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Só que se você olhar o contexto, ele está falando para quem? Para alguns mestres da lei, alguns fariseus. E aí se você olhar e ler todo esse capítulo, você vai ver que Jesus está dizendo o seguinte, vocês dizem que são filhos de Abraão, que é uma verdade. Só que ele fala assim, vocês são filhos de Abraão, porém, como filhos de Abraão, vocês estão tentando me matar? Então Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quando eu falo de substituição de padrão, eu não estou falando que Deus quer substituir aquilo que você já entende que não é uma verdade, porque isso aí você já entendeu. Deus quer substituir aquilo que é uma mentira que se tornou verdade em nós. Então isso significa que Deus quer sobrepor uma realidade, uma verdade que nós entendemos como verdade, só que não é a verdade em hipótese alguma. E é por isso que ele fala, conhecereis a verdade vai vos libertar daquilo que é a tua verdade. Qual é a tua verdade? Qual é a tua realidade? Deus tem uma verdade, uma realidade superior e melhor do que essa. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. É o quanto a gente está aberto para Deus fixar em nós aquilo que é a verdade dele. Comecei a ler um livro ontem, Bill Johnson. Ele fala disso. Ele fala uma frase que ele fala assim, é anticomum um cristão não ter sede e fome do impossível. Nós temos que entender que o sobrenatural para nós é uma coisa normal. Só que hoje o sobrenatural, uau, que sobrenatural, uau, faz tempo que eu não vivo isso. Sendo que devia ser a coisa mais normal. Porque quando a gente lê e ora, aquilo que Jesus ensinou, Lucas 11, versículo 2 em diante, ele fala, quando orares, ore dessa forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita em nós, na terra, como é feita no céu. Ou seja, existe uma verdade que quer se sobrepor à nossa realidade, que é a realidade do céu. Quando você olha para a sua casa e você não vê um ambiente poderoso, um ambiente harmonioso, um ambiente, sabe, de amor, quer dizer para você, essa não é a realidade. E essa não é a verdade. Que a verdade é o que Jesus está dizendo, conhecereis a minha, e a minha não é da terra, a minha verdade vem do céu. Então a minha casa sim, diante, ainda que tudo diga o contrário, irmão, é isso que a gente tem que entender, porque tudo vai dizer ao contrário. Isso é o diabo querendo limitar a gente. Mas é a hora que você mete o pé na porta, dá um chute no traseiro do diabo e fala, Satanás, essa não é a minha verdade em Cristo Jesus. Essa é a verdade que o diabo quer que você entenda. E Paulo chama isso lá em Coríntios de quê? De sofisma, de fortalezas. O que é um sofisma? É uma mentira, não é uma verdade, não é uma realidade que, portanto, aquilo ser inculcado e aquilo fazer tão parte da nossa vida, aquilo passa a se tornar o quê? Uma verdade.
E às vezes Deus está querendo agir, Deus está querendo mover, mas nós estamos dizendo, não é possível, não vai dar. O nosso coração desfaleceu. Então Deus quer mudar e substituir o padrão. Você acha, por exemplo, eu passo por muitas lutas, mas alguns anos para cá eu aprendi que aquilo, não vai durar. Vai vir, vai chegar, vai. Mas a minha forma de lidar com aquilo, irmão, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, preste atenção, o Espírito Santo, o Senhor Deus, Ele vai vir com um martelo e vai quebrar. Amém, gente? Os grilhões. Vai quebrar os grilhões. E você vai. Amém? Você vai romper os limites em Deus. Com amor, com adoração. Mas você vai romper. Você vai romper. A essa parte você tem que dizer amém. Amém? Você quer isso, irmão? Ou a gente fica pensando, não, um dia, porém, quem sabe, vai vir um anjo do céu e vai vir e aparecer na minha frente. E os meus problemas acabaram. Jesus já veio. Mais do que um anjo. Veio o próprio Deus. Morreu na cruz do Calvário. Pagou um preço altíssimo. Foi ao inferno. Declarou o evangelho da vitória, o querigma. Ressuscitou ao terceiro dia. Foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele já veio. E ele está aqui. Está sobre ti. Está em ti. Amém? Você pode só aplaudir só Jesus essa manhã. Para a gente terminar. Eu estava meditando nisso, e é muito comum você ver na palavra de Deus, Deus sempre nos encorajando a ir. Já percebeu isso? Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo, lá no último versículo 33? Versículo 33, ele fala o que lá? Ele diz o que? No mundo, mas tende... Vai. Que eu venci. Vocês vão vencer. Um Deus que nos encoraja. Quando ele diz lá, não temas, tem de bom ânimo. Não temas. Crê somente. E você sabe que o domador, o doutrinador, e é por isso que hoje não existe mais circo com animais. Uma forma para doutrinar um animal daquele tamanho, ou um tigre, ou um leão, é batendo, é gerando medo. Às vezes até o elefante vem um insight nele, vem um relapso, um flash, que ele é um animal poderoso. Ele pensa, porque eu creio que o elefante pensa. Os estudos falam que ele tem uma memória enorme. Ele pensa. Ele pensa, eu quero sair daqui, mas eu não vou, porque se eu mexer a minha pata, eu sei que o meu doutrinador, ele vai vir com a vara e vai me bater. Eu não quero apanhar. Não existe nada que trave mais a vida de alguém do que o medo. Porque o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo que já tentei, já fui, não deu certo, eu não quero de novo. Quero ficar onde eu estou bem onde eu estou. E aquela história de Israel lá no deserto, olha, é melhor ter nos deixado no Egito, porque lá tem cebola, pepino, lá a gente come essas porcaria toda e pelo menos a gente não apanha.
Mas Deus está dizendo: eu tenho uma terra para você. Você tem que romper os limites. Deus vai tirar você hoje desse confinamento. Você crê nisso? Ó, há uma unção de Deus aqui nessa manhã. Eu sei disso porque eu já vivi em confinamento. Mas um dia eu estava orando no meu quarto, lá no meu quarto secreto. Então ele veio. E ele falou: por que você tem medo? Deus, eu tenho medo. Mas sabe o que ele me deu? Ele me deu amor. Me encheu de amor. Eu chorei tanto aquele dia. Porque tem momentos que não é o abraço da mulher, não é o agrado dos filhos, não é a palavra de elogio de alguém. Há momentos que só o amor, que lança fora todo medo, pode te arrancar de onde você está. Você já viu alguém amado, alguém resolvido, alguém completo, ter medo? Eu nunca vi. Deus nessa manhã quer te libertar desse confinamento. Deus quer fazer você romper os seus limites. Talvez tudo que Deus quer para você é que você passe para o outro lado do mar, para o outro lado da margem. Porque às vezes o que Deus tem não está longe, está tão perto. Mas a gente está tão confinado, tão preso, tão travado, que a gente não consegue. Quantos entenderam essa palavra aqui? Essa palavra é do coração de Deus para você. Essa igreja, você que faz parte dela, você não tem ideia aonde Deus vai levar você. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Ah, pastor, mas eu sou criança, eu nasci lá em Barbacena, que nem Gideão, eu não passo de uma criança. Eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha casa, o menor, eu sou o menor. Deus falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou te usar. Você vai libertar o meu povo. Mas antes eu vou te libertar.